Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos começar falando primeiro das contas do Corinthians, a gente já entra no assunto Dorival. Isso é muito importante, tá, gente? É tão importante quanto o anúncio, né, do técnico do Corinthians. O Conselho Fiscal do Corinthians, a Gazeta trouxe uma matéria completa, a gente meio que, né, recebemos a informação ali da reprovação das contas, mas quem teve o cuidado de sentar e escrever foi a Gazeta, e uma matéria aqui bem interessante, bem legal, que resume tudo e mostra o que está acontecendo, tá? O Conselho Fiscal decidiu, por unanimidade, sugerir ao Conselho de Orientação, o CORE, a reprovação das contas do primeiro ano da gestão do Augusto Melo, as contas de 2024, tá? O Conselho Fiscal, só para você ter uma ideia, ele é composto por 3 membros: Haroldo José Dantas da Silva, que é o presidente do Conselho Fiscal, o Cláudio Luiz Senise, secretário, né, do Conselho Fiscal, e o Paulo Schmidt Pimentel, que é integrante da comissão. O trio apoiou Augusto Melo nas últimas eleições, tá? Isso é muito importante a gente falar, né? Porque senão vão começar a falar que é renovação. Não, os 3 apoiadores do Augusto Melo na última eleição, mas eles entenderam, após a avaliação dos números apresentados no último sábado, que há erros e inconstâncias que impedem a aprovação do balanço. Eu já havia adiantado para vocês que esses 600 milhões não eram só esses 600 milhões assumidos pelo Augusto, hein? Pra você ter uma ideia, a gestão do Andrés em 3 anos, que é que todo mundo critica, ele aumentou a dívida em quase 400 milhões. Nós estamos falando de um ano só, que vai ficar entre 700 e 800 milhões essa dívida só do primeiro ano de mandato do Augusto Melo, tá? A Comissão Fiscal, após uma votação interna, já tem um parecer assinado, mas que precisa ser protocolado agora, né, pelo CORE. Até esse momento, o documento ainda não foi protocolado, porque o Augusto Melo e seus pares estão reunidos com o presidente do Conselho Fiscal para demover o Conselho da decisão de sugerir a reprovação das contas. Diz a matéria da Gazeta, está dizendo que o Augusto, meu amigo, tá lá com o cara lá, com o presidente, né? O Haroldo fala, não, está tentando mudar a situação, mas foi uma votação. E o grupo de conselheiros fiscais reporta diretamente ao CORE, né, responsável por analisar o balanço financeiro do Corinthians e enviá-lo ao Conselho Deliberativo. A reunião é no próximo dia 28, tá? Então, gente, o documento apresentado pela diretoria tem um aumento de dívida bruta de 600 milhões de reais em apenas um ano, tá? Um recorde na história do clube, enfim, e deve aumentar, tá? Deve aumentar esses números. Então, a situação do Augusto Melo fica complicada, porque se as contas dele forem reprovadas no próximo dia 28, um técnico experiente, né, como o Dorival Júnior, vai ser muito importante para segurar a onda que vai ferver o clube. Deixa o like e comente aqui embaixo. Vamos falar de Dorival Júnior, como eu havia falando para vocês. Dorival queria muito treinar o Corinthians, não colocou empecilhos, aceitou inclusive ajustes que o Corinthians fez no contrato na última reunião. Tudo começou na conversa com o Fabinho Soldado, lá em Florianópolis. Ele já aceitou a proposta ali, né? Depois teve uma pressãozinha para o Augusto contratar outro técnico, né? Que isso vem de investidores, eu já falei sobre isso. Mas, enfim, pesou aí a coerência, né? O Dorival era o nome da vez, já havia um acerto com o Soldado. Na reunião do restaurante com o Edson Coder, né? Que é o empresário do Dorival e também cunhado dele, houve uns reajustes aí também houve uns reajustes, não, uns ajustes, desculpa, reajustes não, uns ajustes também ali no contrato na questão de valores, mas deu tudo certo. Dorival é técnico do Corinthians, tá? Ele deve ganhar no Corinthians menos de 2 milhões de reais. Eu sigo com aquela informação, né? Mais do que o Ramon Dias, menos do que ia se pagar ao Tite, que era 3 milhões, tá? Acredito que é 1 milhão e 800, com mais comissão técnica, enfim, e também vai ter alguns gatilhos do contrato, deve chegar aí no máximo a 2 milhões de reais o pagamento aí, né, do Dorival Júnior, tá? É um salário justo, né, até porque é um técnico que estava na seleção brasileira. Enfim, eu acho que a gente paga 2 milhões por jogador, não dá para contestar muito essa questão, mas foge daquilo de ser 3 milhões, tá bem longe disso, beleza? Dorival Júnior chega com quem, tá? Vamos falar sobre isso também depois da vinheta. Esse é o salário do Dorival entre 1 milhão e 800
e 2 milhões, tá? Vamos falar agora da comissão técnica. Olha só, em relação à comissão técnica, tá, do Dorival Júnior, o novo treinador do Corinthians vai chegar pelo menos com 3 profissionais. É bom lembrar que ele assinou o contrato, né? Tá assinando o contrato ainda, fechou hoje, então tudo é muito em cima ainda, né? Pode ter alterações em muita coisa do que a gente vai falar. Mas a gente já tem que trazer alguma coisa para vocês, né? Porque vocês querem saber. Uma vinda que está confirmada é o Lucas Silvestre, é o seu filho, auxiliar. Esse não tem como, tá sempre com ele, tá? O Pedro Soteiro, também auxiliar técnico, que também vai fazer parte aí, né, da comissão técnica do Dorival Júnior. Além da dupla de auxiliares, né, o Lucas Silvestre e o Pedro Soteiro, o preparador físico Celso de Rezende, esse que acompanha o Dorival há muito tempo, também vai fazer parte, né, da nova comissão técnica do Corinthians, tá? Existem dúvidas apenas nas chegadas dos analistas de desempenho Guilherme Lira e o João Marcos Pereira Soares, tá? Esses são pessoas profissionais de confiança, né, do técnico Dorival Júnior, então a gente vai aguardar se eles vão chegar junto com o treinador ou não, tá certo? Vamos aguardar, né, mais detalhes para a gente saber quem vem realmente com o Dorival, mas só para adiantar um pouquinho para vocês disso tudo, tá? Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, quando que o Dorival Júnior deve estrear? Ele chegou com muita vontade, tá? O Dorival Júnior. Ele já quer comandar um treino no CT Joaquim Grava amanhã, tá? No sábado. Vamos ver se isso vai acontecer realmente. Precisa da assinatura do contrato. A estreia pode ficar contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil, mas eu não descarto, tá? Ainda, eu falei, eles vão alinhar essa situação ainda. Não descarto que o Dorival possa, né, comandar o time contra o Flamengo. O problema, eu acho que não é nem o Dorival, porque o que me falaram é que ele está com muita vontade, gostou muito do projeto, né, tá louco para começar a trabalhar com os atletas, tá? Que o problema é o seguinte, o contrato do Dorival precisa ser registrado no boletim informativo diário, né, da CBF até às 19 horas da sexta-feira. Cara, a negociação tem todo esse imbróglio, tem que colocar tudo no papel, tem que ir no clube, assinar. Eu acho que não vai dar tempo, tá? Por conta disso, o Orlando Ribeiro, né, deve ser o treinador, né, do Corinthians contra o Flamengo. O que eu imagino, conhecendo o Dorival, é que ele vai dar o treino, vai comandar um treino no sábado, o que eu imagino, tá? Não é nem informação. Conhecendo o Dorival, ele vai dar um treino no sábado, vai bater um papo com o Orlando, vai deixar o Orlando tocar a situação, vai acompanhar o jogo do Flamengo e aí estreia realmente no banco de reservas na quarta-feira. E se for regularizado, eu não duvido nada dele aparecer no banco, tá? É isso que eu penso em relação aí a possível estreia do Dorival Júnior com a camisa do Corinthians como treinador do Corinthians, tá certo? Deixa o seu like aqui, comente aqui embaixo.